Olá pessoal, meu nome é Gabriel e esta é a Hora do Corvo, seu canal sobre Ravenloft, RPG, Dungeons & Dragons e horror. Hoje vamos explorar o domínio de Valakan, um domínio conhecido por sua natureza indomada e por uma cultura única no núcleo da Terra das Brumas. Preparados? Então sigamos pelas densas e úmidas florestas e ravinas de Valakan e encontremos as trilhas até seus distantes e isolados povoados. Hour of Raven. Valakan é um dos únicos domínios do núcleo de Ravenloft cuja população e cultura não são majoritariamente inspiradas em uma cultura europeia, e que tende a adaptar elementos de horror gótico a um cenário que retrata um processo de colonização. É importante destacar que Valakan, originalmente, teve muito pouco além de seu lote sombrio detalhado nas primeiras edições de Ravenloft, e não retirava explicitamente sua inspiração de nenhuma cultura de nosso mundo. Com o passar dos anos, o domínio de Valakan foi desenvolvido e trabalhado em alguns contos e aventuras, especialmente em aventuras publicadas na Dungeon Magazine, e veio finalmente a ser detalhado de forma extensa no livro Gazetteer 4, da terceira edição de Dungeons & Dragons. Nos mais recentes livros que detalham essas terras, Valakan sofreu com os horrores de uma colonização violenta, que resultou na morte e escravização de grande parte de sua população nativa. Embora estes colonizadores não sejam claramente identificados, eles têm uma origem comum com os povos que invadiram e colonizaram Cartacas, o que explicaria os nomes dados às suas cidades e povoados. A população nativa de Valakan tem em sua maioria pele negra, que varia de tons escuros como carvão ou café, a uma pele morena apenas levemente bronzeada, e longos cabelos negros. Considerando todos esses fatores, eu sempre imaginei Valakan como retirando inspiração direta da América Latina durante o processo de colonização espanhola ou portuguesa. Mas esse cenário de conquista e colonização de terras, consideradas selvagens e indomadas, e o extermínio de povos nativos, também pode ter sua inspiração cultural, encontrando outros paralelos e locais do nosso mundo real. Valakan atualmente se localiza no extremo sudoeste do núcleo, o grande continente da Terra das Brumas. Antigamente, o domínio ficava no extremo sul e fazia fronteira apenas com as terras de Cíticos. Após a Grande Conjunção, contudo, o domínio de Valakan foi deslocado para o oeste de Cíticos, sendo girado em 90 graus, e agora tem sua fronteira leste em contato com Cíticos e Verbrek, e sua fronteira norte mantém contato com o domínio de Mordred. O domínio de Valakan é conhecido por suas exuberantes florestas verdejantes, repletas de árvores massivas, cujas enormes raízes quase sempre são cobertas de musgos e por uma úmida névoa. A geografia de Valakan contém um terreno bastante acidentado. Algumas montanhas e colinas são acompanhadas por vales e ravinas cobertas de florestas, que tornam a movimentação pela região bastante difícil e oferecem abrigo a diversos tipos de predadores. O reino é cruzado por duas estradas, mas apenas uma estrada principal ainda é utilizada. A estrada velha, agora em desuso, ligava a cidade de Helbenik à cidade de Roth, em Cíticos. Mas, quando Valakan foi deslocada pelas brumas após a Grande Conjunção, essa estrada agora leva às selvagens terras de Verbrek, onde termina abruptamente. A única estrada principal ainda utilizada corta o domínio de norte para o sul, ligando a cidade de Mordentshire, nas terras de Mordente, até a cidade de Ungrad, passando pelas cidades de Helbenik e Hotwald. Essa estrada varia bastante em qualidade, com trechos bem mantidos, alternado com trechos estreitos e improvisados em áreas de difícil navegação. Essa estrada principal pode ser dividida em dois trechos: a Nova Estrada, um trecho que liga Helbenik a Mordente, construído recentemente de forma apressada após o deslocamento causado pela Grande Conjunção, e o outro trecho, que liga Helbenik a Hotwald e Ungrad, conhecido como a Estrada Quebrada, assim chamado pelas suas constantes interrupções em terreno difícil, descidas perigosas e pontes de estabilidade duvidosa. Em virtude dessas dificuldades, o transporte e viagem pela navegação fluvial costuma ser preferencialmente adotado. O rio Arden é o principal rio que cruza Valakan, e é navegável em quase toda a sua extensão. Este grande rio recebe ainda alguns afluentes. Ulflud, ou o Rio do Lobo,
flui de Verbrek até Valakan, e suas margens são monitoradas por soldados para evitar a entrada de bestas lupinas vindas deste domínio. O Rio do Salmão tem águas violentas e turbulentas, e passa por Helbenik, que se aproveita de seus recursos naturais. Por fim, o Rio do Ouro, próximo a Hotwald, tem águas mais calmas, e tem esse nome pelas pepitas de ouro que por vezes podem ser encontradas em seu leito. Valakan tem 4 grandes florestas. A Floresta Larga é a maior destas matas, e abrange toda a região oeste de Valakan, tendo início na fronteira norte com Mordent e seguindo pelo litoral e pelas fronteiras de Brumas, até as colinas ao sul de Ungrad, conhecidas como Pakeland. Essa enorme área de matas contém inúmeros pequenos povoados, mas tem sua maior parte ainda intocada pelos homens, e rumores dizem ser assombradas por espíritos. Alguns exploradores atestam que, ao sul desta floresta, nas colinas de Bakeland, existe uma trilha conhecida como o Caminho dos Inocentes, que pode atravessar as brumas e levar para fora de Valakan, levando a um vilarejo habitado apenas por crianças e um marionetista louco. A oeste do rio Arden e a leste da Estrada Quebrada está a Floresta que Observa, uma estreita faixa de matas que segue entre o rio e a estrada, indo do sul de Helbenik ao norte de Hotwald, passando pelo Castelo Pantara. Esta floresta ganhou esse estranho nome pela descrição dos viajantes que ousam atravessar suas matas, que atestam a constante sensação de estarem sendo observados enquanto caminham. O local é habitado por incontáveis panteras. Por fim, a leste de Valakan, ao longo da fronteira com Verbrek, temos a Floresta das Bestas e a Floresta dos Córregos, divididas pelo Rio do Lobo. Esta região é constantemente patrulhada pelas forças do Barão Karkov, que protegem a região contra qualquer invasor vindo de Verbrek. Qualquer pessoa encontrada será imediatamente atacada e considerada um possível licantropo. O clima em Valakan é temperado, mas o reino por vezes passa por verões extremamente abafados e quentes. No inverno, bancos de neve tornam as viagens ainda mais difíceis e laboriosas, e contribuem para o isolamento das comunidades. A flora de Valakan é vasta e rica, e a espécie dominante de árvore encontrada aqui é o pau-brasil, uma árvore cuja madeira é bastante resistente a pestes. Outras árvores também podem ser encontradas, como cerejeiras, salgueiros, faias e carvalhos, e samambaias e musgos também são muito comuns sobre as copas dessas árvores. Lúpulo, cevada, ervilhas e maçãs também são encontradas na natureza ou cultivadas pelos habitantes do reino. Ao sul, próximo a Ungrad, existe uma grande variedade de fungos que pode ser encontrada, desde cogumelos comestíveis até as perigosas espécies venenosas. Uma planta única dessa região é o lírio do eterno adormecer, uma flor que apenas floresce à noite e supostamente tem propriedades mágicas, capazes de afastar vampiros. As lendas locais afirmam que estas delicadas flores apenas crescem onde o sangue de Yutol, o deus morto, gotejou no solo. A fauna de Valakan também é vasta, e suas florestas são habitadas por inúmeras criaturas. Javalis, cervos, alces e ovelhas podem ser encontrados nessas terras. Lobos, que costumam abundar no domínio vizinho de Verbrek, apenas podem ser encontrados nas colinas de Bakeland. Doninhas, texugos e carcajus também atuam como predadores nessas terras. Contudo, o mais sagaz e temido predador deste domínio são os grandes felinos chamados pelos nativos como panteras. O termo é usado pelo povo de Valakan de forma vaga, e se refere a quase todo e qualquer felino de pelugem escura. As espécies mais comuns têm cerca de 1,20 m de comprimento e pesam em média 54 kg. Mas na taverna do Osso Cantante de Hotwald existe a garra de uma pantera que chegou a espantosos 10 metros de comprimento. Esses terríveis predadores não são os únicos perigos a rondar suas florestas, e são também o habitat de inúmeras criaturas sobrenaturais. O próprio nome do domínio, Valakan, significa assombrado na antiga língua Vasa, e suas florestas abundam em lendas de espíritos, criaturas metamorfas e seres faéricos. Não é incomum
sentir-se observado ao caminhar por suas ravinas e florestas. Por vezes, se encontra pequenos objetos e tesouros em árvores secas e riachos, supostamente pertencentes ao Skosgra e Elvsra, espíritos faéricos das florestas e dos rios. As terras de Valakan são assoladas ainda por uma praga incomum, conhecida como a febre branca. Esta doença, atribuída aos insetos sugadores de sangue deste domínio, costuma causar fraqueza, tontura, apatia e palidez. Na maior parte dos casos, as vítimas se recuperam após descansarem e se alimentarem bem, comendo carne vermelha, mas algumas vítimas enfraquecem até definhar e morrer. A população de Valakan é composta quase que integralmente de humanos, que derivam de um mesmo grupo étnico. Os valaquianos são altos, musculosos e costumam ter ombros largos, e membros longos e robustos. A população dos valaquianos há muito sofreu uma miscigenação com os de seus invasores e colonizadores. A maior parte dos valaquianos tem pele negra, que varia de tons escuros como carvão ou café, para tons morenos levemente bronzeados. Seus cabelos são negros e homens e mulheres usam cabelos longos. Homens não usam barbas ou bigodes, e tais pelos faciais claramente marcam uma pessoa como um estrangeiro, mas o uso de costeletas longas é popular nestas terras. Os olhos do povo valaquiano são quase sempre negros, mas por vezes indivíduos nascem com perturbadores olhos amarelos. Os costumes e lendas dizem que estas pessoas têm espíritos felinos como ancestrais e têm uma conexão com o deus Yutol, sendo capazes de controlar panteras. A vida em meio à natureza selvagem de Valakan é repleta de perigos, e cicatrizes são um objeto de orgulho para ambos os sexos, e um sinal de bravura e resiliência daqueles que as portam. Os valaquianos costumam usar roupas práticas e duráveis, usando túnicas e calças largas feitas de couro e lã, e em períodos mais frios usam peles de animais. O couro ou a lã de suas roupas costumam ser coloridos com tinturas de cores vivas e enfeitadas com franjas e presas de animais. Ambos os sexos usam joias e adornos, como braceletes e colares rústicos, adornados com presas de animais ou metais preciosos. A população de Valakan é firme, resoluta e orgulhosa. Sua luta com os constantes perigos dessas terras se traduz em seu comportamento, e desde cedo crianças de ambos os sexos aprendem agricultura, pesca, caça e sobrevivência nas matas. A sociedade dos valaquianos valoriza a capacidade de um indivíduo em sobreviver em meio aos perigos da natureza, e se julgam superiores àqueles que dependem dos confortos e segurança de uma vida urbana. Os valores desta sociedade se amparam em uma visão de honra rústica, e aqueles que buscam estudos, educação ou profissões que demandam atividades intelectuais são vistos como preguiçosos e inaptos, um claro sinal de decadência moral. Esta cultura rústica e prática é motivo de orgulho para os valaquianos, mas também os torna um povo atrasado e supersticioso. Estrangeiros são vistos com desconfiança, até que tenham provado seu valor de acordo com os padrões da cultura de Valakan, quando então serão recebidos de braços abertos pela comunidade. As famílias de uma pequena comunidade ou vila de Valakan podem até ter rixas e disputas, mas costumam se apoiar e amparar mutuamente em momentos de emergência. A sociedade valaquiana é matriarcal, e as mulheres têm um papel de destaque, sendo as chefes de família responsáveis pelo bem-estar geral de todos os membros, controle de recursos e pela tomada de decisões importantes. Durante as cerimônias de casamento, o noivo se move para a casa da mulher e se coloca sob a proteção da noiva, assumindo seu nome e brasão da família. A mulher, por sua vez, faz um juramento ritualístico de que irá proteger sua família de qualquer perigo, sejam eles espíritos, predadores, ladrões, azar ou até mesmo a fome. Divórcios são incomuns e permitidos apenas quando a esposa ou o esposo são acusados de serem incapazes de cumprir com seus deveres. A vida dos valaquianos é marcada por inúmeros rituais e festejos, que variam em complexidade e duração. Nascimentos, ritos de passagem, casamentos, funerais, mudanças de estação, são todos marcados por ritos e festivais, que podem envolver troca de presentes, danças e banquetes. Em funerais, existe uma tradição de discursos de lamento, cânticos e a exposição do corpo à luz do luar,
para que seu espírito ache o caminho até a divindade Yuto. A troca de presentes feito à mão também é um sinal de status e posição social de uma família. A oferta de um presente feito à mão demonstra a habilidade do presenteador, bem como os seus recursos. Muitas vezes, o cortejo é feito por meio da troca de presentes, e às vezes, famílias disputando prestígio trocam presentes cada vez mais elaborados e complexos para demonstrar sua capacidade e riqueza, sendo que aquele que falhar em retribuir um presente à altura demonstrará sua inferioridade. A dieta dos Valaquianos é rica em frutas, vegetais, carne assadas, cogumelos, guisados e sopas. Um de seus pratos típicos se chama deligmat e são miúdos de carne com ervas, assados no carvão e servidos com maçã. A cerveja escura fabricada em Hotwald é bastante difundida pelo reino. Uma porção de cada refeição é usualmente deixada aos pés de uma árvore ou despejadas em um riacho para apetecer os espíritos. Os Valaquianos falam um dialeto derivado da antiga língua Vasi, e com a fala pausada podem ser mutuamente compreendidos pelos povos dos domínios de Kartakas, Haslan e Nova Vasa, que partilham de uma mesma base linguística. A magia é vista com desprezo pelos Valaquianos. A magia divina é tolerada, e seus sacerdotes são vistos como os membros ativos da comunidade, tendo abdicado de uma vida e atividade mais nobre para servirem como emissários dos deuses. A magia arcana, contudo, é vista com terror, eis que é uma perversão da ordem natural. Arcanos são tratados com repulsa, perseguidos e podem até mesmo sofrer agressões da população ou da guarda. A maior parte do povo de Valakan é devotada à religião de Yutol, o deus morto. Apesar de terem fé na divindade, poucos seguem o caminho da fé, e cada comunidade costuma ter apenas um único sacerdote, que assume um papel de pacificador de conflitos. São eles os responsáveis por cuidar dos desamparados e inaptos, apaziguar disputas entre as famílias nobres, atuar como diplomatas entre os vilarejos, assegurar que os impostos sejam recolhidos, aplacar os espíritos e lidar com a guarda do barão. Estes sacerdotes são chamados de Moanekone, que significa casado com a lua, e uma vez por ano se reúnem em um local próximo ao Castelo Pantara, em uma noite de lua cheia, para pedir a bênção de seu deus sobre Valakan. Yutol era o deus da população nativa de Valakan, e fortemente ligado ao ciclo da natureza. Quando Valakan começou a ser invadida e colonizada, e seus povos nativos foram exterminados ou escravizados, Yutol se sacrificou para iniciar o processo de pacificação. Com sua morte, invasores e nativos se tornaram um único povo, e seu espírito ascendeu à lua, de onde o deus morto observa os seus súditos. Seus dogmas pregam que as pessoas devem se integrar ao ciclo da natureza e aceitar as dificuldades impostas pela vida, como um meio de provar seu valor e devoção ao superar estas provações. Aqueles que se mostram valorosos ganham a imortalidade do espírito e se juntarão a Yutol, mas aqueles que forem fracos reencarnarão novamente para voltar a sofrer. A religião de Yutol é monoteística, mas uma gama de espíritos da natureza menores são considerados como seus servos e também recebem preces e oferendas. Seus templos não têm teto, para que a luz da lua adentre suas paredes, e detém uma estatueta de sua divindade antes de seu sacrifício e ascensão, um homem verde de olhos amarelos, com um rosto em sofrimento, e o corpo all quebrado e ferido, sobre o qual jaz escrito: o que jaz morto não pode mais sofrer. Outras fés têm pouco espaço em Valakan, mas a igreja de Ezra e Hala marcam presença nas maiores comunidades. A população de Valakan se concentra principalmente ao redor de suas 3 cidades, Helbenik, Hotwald e Ungrad. Muitos valaquianos habitam também em pequenas comunidades e vilarejos espalhados por todo o reino, onde realizam extração mineral ou vegetal ou praticam agricultura e pecuária, com exceção das regiões próximas às fronteiras das Brumas, ao Castelo Pantara ou ao Labirinto Escarlate.
As construções de Valakan costumam ser feitas de toras pesadas de madeira, com tetos de empena de ardósia negra. Essas construções costumam ser grandes, com poucas janelas, e por vezes têm um único e enorme salão em seu interior, onde ocorre a socialização e usualmente é decorada com entalhes de animais, plantas e seres mitológicos, e adornadas com a heráldica da matriarca da família. Observadores atentos perceberão que as janelas das construções são voltadas para o norte, e não para o oeste como é costumeiro, onde absorveriam a luz do dia. Tal situação é uma consequência do inesperado deslocamento de Valakan durante a Grande Conjunção. A economia de Valakan é diretamente ligada à floresta. Apesar dos perigos de ataques por grandes felinos e outras criaturas da floresta, a atividade de lenhadores é bastante lucrativa e o pau-brasil é exportado para outros domínios vizinhos. Serralherias e marceneiros também prosperam em Valakan, sendo seus produtos muito requisitados. Onde a floresta já foi desmatada, a agricultura e pecuária também são fortes atividades, e o rico solo de Valakan produz muitos alimentos que são exportados para os reinos vizinhos. Ao sul, próximo à cidade de Hotwald, atividades de mineração e garimpo também são realizadas, e ouro e cobre são extraídos. O governo e a administração de justiça de cada vilarejo recai sobre as famílias nobres, cujo título é passado pela linhagem materna. A legitimidade desses nobres é assegurada pelos sacerdotes de Yutol, que asseguram que tais nobres são famílias escolhidas com a bênção do deus morto. Contudo, o real poder de Valakan se concentra na mão do barão Urik von Kharkov, o governante soberano de Valakan. O barão é auxiliado por um conselho, com um representante de cada uma das 3 cidades de Valakan, mas seu poder é indivisível. O barão governa de forma leve enquanto suas ordens são respeitadas, mas reprime com violência e brutalidade todos os que ousam se opor às suas diretrizes. Seu tirânico governo já reprimiu inúmeras tentativas de revoltas, com punições exemplares, mas estranhamente o governante é adorado pela maior parte do povo de Valakan. Uma das mais desprezíveis ordens do barão é a sua temida loteria anual por uma esposa. A tragédia parece cercar o barão, que ano após ano se torna viúvo, quando sua esposa sucumbe vítima da temível febre branca. A cada ano, uma das cidades é escolhida, e um sorteio é feito entre todas as jovens não casadas que já tenham idade suficiente. Aquelas que são sorteadas terão a distinta honra de se tornarem a esposa do barão, um título que costuma ser acompanhado de tragédia e morte. O governo do barão é sustentado por pesadas taxas, impostas sobre as cidades e comunidades, e pelos impostos cobrados sobre a circulação de pessoas e mercadorias. Sua principal assistente é Lady Adeline, uma misteriosa elfa que mantém seu rosto sempre coberto por um véu, e atua como sua emissária e chefe da coleta de impostos. Para garantir a ordem e força de seu governo, o barão e Lady Adeline contam com uma força de soldados conhecido como os Leopardos Negros. Estes homens são retirados de sua vila ainda muito jovens e passam a servir o barão na coleta de impostos, aplicando punições e impondo a vontade de von Kharkov sobre seus domínios. Eles podem ser identificados pelas armas do barão, uma arma mágica fornecida por von Kharkov a seus soldados, um chicote com pequenas lâminas em suas pontas, que é ligado a uma massa pesada, que costuma marcar seus alvos com terríveis cicatrizes. Esses soldados atuam livremente nesses domínios e costumam agir com impunidade e abusividade. Não é incomum ouvir relatos de que esses soldados cobram impostos abusivos em nome do barão, confiscam armas exóticas e itens de interesse de estrangeiros, e até mesmo assassinam imediatamente suspeitos de serem usuários de magias arcanas. Rumores apontam que muitos desses soldados são em realidade licantropos, terríveis homens-pantera. Como se estes soldados não fossem suficientes para impor sua força, rumores apontam que o barão conta ainda com uma polícia secreta, chamada de As Garras do Gato. O supersticioso povo de Valakan acredita que esta polícia secreta do barão seja composta por espíritos invisíveis que a todos observam, e atribuem a tais forças ocultas a perturbadora capacidade do barão de conseguir informações. A verdade sobre estes sortilégios, contudo,
ainda não nos é conhecida. Assim, concluímos nosso guia para os exploradores de Valakan. Contudo, estas terras indomadas ainda estão permeadas de mistérios profundos que desafiam maiores investigações. Inscreva-se neste canal e ative as notificações. Junte-se a nós e vamos acompanhar os misteriosos rituais dos sacerdotes de Yutol, enquanto estes recitam o trágico passado dessas terras para a Lua, pedindo pela bênção de seu deus morto.